class! Teacher Edgar, tudo bem? Vamos lá então, hoje a gente vai ver uma segunda parte da unidade 1, na verdade, né? Em que a gente vai ver ali as orações relativas e pronomes relativos. É um assunto um pouco denso, mas que com a prática acaba se tornando uma coisa fácil de usar. Né? Primeiro, quando a gente começa a aprender inglês, a gente começa a falar frases soltas, né? Uma frase, depois uma outra frase, depois uma outra frase, né? A gente monta frases soltas quando a gente está começando a aprender inglês, porque é natural, né? Mas à medida que a gente vai aperfeiçoando o idioma, a gente começa a juntar uma frase com a outra, sem a necessidade de ser frases soltas, né? Então, assim, na verdade, as orações relativas, na verdade, são frases que são juntadas umas às outras, né? Por meio de um pronome, né? Ou é uma frase que está dentro da outra, né? Separadas ali por vírgulas. Então, assim, vamos tomar, por exemplo, a frase João é meu amigo. John is my friend. Né? John trabalha comigo. John works with me. Então eu tenho duas frases. John is my friend e John works with me. Então aqui eu posso, em vez de falar essas duas frases soltas assim, né, eu posso simplesmente juntar uma à outra e formar apenas uma frase, né, com ali um pronome ligando uma à outra. A gente vai ver ali mais à frente que o pronome relacionado à pessoa é o who, né? Então, John is my friend who works with me. Então aqui já fica uma frase, né, mais formal, digamos assim, né, e mais bonita para ser falado, né, quando você estiver falando em alguma situação. A gente tem aqui uma palavrinha que a gente usa muito para ligar uma frase com a outra, que é o que. Né? Então, eu poderia simplesmente falar assim, John é meu amigo que trabalha comigo. Né? Mas no inglês, a gente não pode só usar o that, né? Que o que a gente traduz muito para o that. Né? Mas no inglês tem outras palavras que a gente pode usar, né, para parecer ali mais parecido com um nativo falando. Né? A gente tem essa palavra que no português que a gente usa para tudo, né? Mas vamos lá então conhecer um pouco mais das orações relativas e pronomes relativos. Então tá. Temos aí duas frases. Presta atenção ali nessas duas frases. Angela Davis is an American author who emerged as a prominent activist in the 1960s. Angela Davis, who is an American political activist and author, emerged in the 1960s. Então vocês reparem aí que tem duas frases ligadas por um pronome. Angela Davis, an American author, and Angela Davis emerged as a prominent activist in the 1960s. Então, ali são duas frases que estão ligadas pelo pronome who. Já na frase de baixo, Angela Davis, who is an American political activist and author, emerged in the 1960s. Então, ali, na primeira parte da frase, que está antes da vírgula, que é o sujeito da frase, está ligado diretamente ao final da frase. Angela Davis emerged in the 1960s. Essa é a frase principal. E ali no meio tem detalhes a respeito dela. Angela Davis, who is an American political activist and author, emerged in the 1960s. Se eu tirar essa parte do meio da frase, que está entre vírgula, a frase que está, as duas partes que estão no começo e no final, não perde o sentido. Né? E tanto sentido de informação quanto gramatical. Né? Então, essas são as diferenças dessas duas frases. Vamos ver. Então tá. As orações relativas têm função de delimitar ou especificar um significado de um substantivo ou pronome que desempenha a função sintática de sujeito, objeto ou complemento da oração e normalmente são iniciadas por pronomes relativos. That, who, which,
whom, whose, why, where e when. Aí tem uma tabelinha com os pronomes relativos e a sua tradução. Tá? That pode ser traduzido para que, quem, o qual ou a qual. O who para quem, ou o qual ou a qual. Which pode ser que, o qual ou a qual. A diferença desse who e com which é o seguinte: who nós usamos só para as pessoas e o which para seres inanimados, objetos, né, animais e afins. E o that é um coringa. Tá? A gente pode usar tanto para pessoas quanto para coisas e objetos. Whom também é para pessoas. Quem, a quem, de quem, por quem, ou a qual ou qual. O whose tem relação aí com posse, tá? Então é de quem, ou cujo, ou cuja. Why é porquê ou o porquê. Né? Esse o porquê junto tem aquela situação de substantivo, né? Eu quero saber o porquê de você. I wanna know why you're here. Então, ali esse porquê junto com acento tem substantivo, tá, gente? É sentido de substantivo, né? Língua portuguesa aqui. Where é relação ali a lugar, né? Onde, em que, no qual ou a qual. E o when é relacionado a tempo. Quando? Esses que estão aí com um asterisco, algumas gramáticas na língua inglesa não tratam eles como pronomes relativos, né? E sim como advérbios. Mas isso são só em algumas gramáticas, tá? Vamos seguir com exemplos. Então aqui tem duas frases. I met a woman e she can speak 6 languages. Então aí tem duas frases. I met a woman, she can speak 6 languages. Eu quero transformar isso numa frase só. Então eu vou tirar ali o she e vou colocar o pronome relativo correspondente à pessoa, no caso, who. Aí a frase fica: I met a woman who can speak 6 languages. Viu? Quando a gente começa a trabalhar com exemplos, fica mais fácil. Então, I met a woman, she can speak 6 languages. Tiro o she e coloco o pronome relativo correspondente. I met a woman who can speak 6 languages. Outro exemplo. Jim was wearing a hat. It was too big for him. Então aí tem duas frases. Jim was wearing a hat. E a segunda frase, it was too big for him. Aí eu vou tirar o it, que é o que a gente está falando, do chapéu, né? Que aparece ali nas duas frases, que é o sujeito da segunda. Então, eu vou tirar o it e colocar o pronome correspondente a objeto. Pode ser o that e pode ser o which. Aí a frase, juntando uma com a outra, vai ficar da seguinte forma. Jim was wearing a hat. That was too big for him. Ou Jim was wearing a hat, which was too big for him. Então aí a gente juntou uma frase com a outra usando o pronome relativo. Na linguagem oral, pode-se usar para pessoas tanto who como that, mas na escrita use somente o who. Para objetos e coisas usamos that ou which, tanto na linguagem oral quanto na escrita. Podemos dizer ainda que os pronomes relativos where, when e why são alternativas informais numa relative clause para which, on, which e for which, respectivamente. Tem um exemplo. I know a restaurant where the food is excellent. Ou eu posso falar I know a restaurant at which the food is excellent. Né? Mas aí são alternativas, né? Você pode usar ali o where, que tá mais tranquilo. Se você vai ficar na dúvida de preposições, né? At which, on which ou for which, na dúvida ali da preposição, pode usar o where sem nenhuma perda gramatical.
Então, existem dois tipos de relative clauses. Definite relative clauses e non-definite relative clauses. Vamos ver a diferença aqui dessas duas. Então, vamos lá. Definite relative clauses ou orações restritivas. São aquelas que trazem definições essenciais, sem as quais não sabemos exatamente o que está sendo dito sobre aquele sujeito, objeto ou complemento. Elas geralmente vêm imediatamente após o substantivo ao qual se referem, introduzidas pelo pronome relativo. Nos exemplos a seguir, os pronomes em destaque se referem aos termos sublinhados que os antecedem. Ok? Vamos ver aqui o que aconteceu nesses exemplos. The man who lives next door is a yoga teacher. The man who lives next door is a yoga teacher. Então, aqui esse who, que é o pronome relativo, está se referindo, né, ao que foi dito anteriormente. No caso aqui, the man. Né? Então, aqui são duas frases que estão juntadas pelo pronome aqui, who. The man who lives next door is a yoga teacher. Então, nesse caso, o pronome who define o sujeito, que é o homem de quem se fala. Canada is the country where I could live for the rest of my life. Canada is the country where I could live for the rest of my life. Então, esse pronome aqui, where, está se referindo ao que foi dito anteriormente. É referente a lugar, né? Where é usado para falar de lugar. Então, o que está sendo falado? De quem está sendo falado referente a lugar ali? Canada. Né? Então, nesse caso, o pronome where define o país que o sujeito viveria. Então, esse where está se referindo a Canada. Agora, quando usar who e quando usar whom? Para nos referirmos ao objeto da oração, podemos usar tanto who como whom. Who é mais usual e menos formal, e praticamente não é usado na linguagem falada, em que é substituído por who e that, ou até mesmo omitido. O uso do whom só é obrigatório quando ele vem depois de uma preposição, como vai aparecer nos exemplos. The woman with whom he fell in love left him after 2 weeks. The woman with whom he fell in love left him after 2 weeks. Então, ali a palavra whom, né, o pronome whom, vem precedido de with, que é uma preposição. Então, aqui nesse caso, eu não poderia usar o whom, o who. Né? Então, nesse caso, como tem uma preposição, eu tenho que usar o whom. Outro exemplo. The people to whom the money was given benefited little from it. The people to whom the money was given benefited little from it. Então, como tem ali uma preposição, o to, no caso ali era a preposição, eu não posso usar o who. Né? Então, quando vem antecedido uma preposição, na sequência, eu não posso usar o who. Eu tenho que usar o whom. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai ver aqui um pouco das non-defining relative clauses. Né? Então, orações não restritivas. Vamos ver o que fala aqui as non-defining relative. São aquelas que adicionam informações extras à oração e não outras informações essenciais. Então, lá naquele exemplo, lá no começo que fala da Angela Davis, tem uma frase que está entre parênteses, entre vírgulas. Então, aquela frase é uma oração não restritiva. Okay? Ela não é uma informação essencial, ela é uma informação extra, né, que está ali entre vírgulas. A gente vai ver aqui alguns outros exemplos. My sister Camilla, who is a doctor, lives in Bucharest. My sister Camilla, who is a doctor, lives in Bucharest. Então, ali, não é preciso saber que a Camélia mora em Bucareste para saber que ela é médica, não é? Então, são informações extras e não informação essencial. She was talking about her new career projects, which are extremely promising. She was talking about her new career projects, which are extremely promising.
Então, ali, os projetos promissores são informações adicionais, né, e não essencial. A informação essencial é que ela estava falando sobre a carreira nova dela, né? E que é extremamente importante ali, é uma informação essencial, é adicional e não é essencial a frase. As orações relativas do tipo non-deafening podem ser retiradas da frase sem causar prejuízo à estrutura gramatical ou ao sentido da oração principal, pois não definem o substantivo, objeto ou complemento. Os pronomes relativos usados nesse tipo de oração podem ser who, which, whose e where, mas não podemos usar o that. São muito mais comuns na língua escrita e devem estar entre vírgulas. Exemplo: My brother Joe, who is a doctor, lives in Miami. Né? Então eu posso tirar ali aquela parte do meio que está entre vírgulas, né? E eu não vou ter perda gramatical. My brother Joe lives in Miami. My friend Paul is moving to Lebanon, where his children live. My friend Paul is moving to Lebanon, where his children live. Então ali eu posso falar My friend Paul is moving to Lebanon. Se eu tirar ali where his children live, não vou perder não vou ter perca gramatical relacionada à frase principal. My friend Paul is moving to Lebanon. Se eu quiser parar a frase aqui, ok. Não vou ter perca gramatical, ok? Então, aí é um caso de estudar a importância das vírgulas, tanto na língua portuguesa quanto no inglês. Se você colocar uma vírgula fora do lugar, você dá outro sentido para a frase, né? E em português também funciona desse jeito. Mas vamos ver aqui exemplos em inglês. Então, aqui tem duas frases. Então, a frase A. The climbers who reached the summit were exhausted. The climbers who reached the summit were exhausted. E a frase B. The climbers who reached the summit were exhausted. Então, na hora da gente ler até a frase, quando tem vírgula, a gente tem que até mudar um pouco a entonação do que a gente está falando. Reparem. The climbers who reached the summit were exhausted. The climbers who reached the summit were exhausted. Então, as duas frases parecem iguais, mas tem a diferença da colocação da vírgula. Você conseguiu perceber a diferença? Então, vamos lá. A frase A é uma definite relative clause e a B é uma non-definite relative clause. Mas o que isso quer dizer? Vamos lá ver. Na primeira frase, o que a gente entende é que apenas os alpinistas que chegaram no topo estavam exaustos. The climbers who reached the summit were exhausted. Os alpinistas que alcançaram o topo estavam exaustos. Né? Então, o que a gente entende é isso, que apenas os alpinistas que chegaram no topo estavam exaustos. Né? E na segunda, todos os alpinistas chegaram ao topo e estavam exaustos. Né? Então vamos ler ali a frase. The climbers who reached the summit were exhausted. Então os alpinistas que chegaram no topo estavam exaustos. Então a importância das vírgulas, tanto no inglês e no português também, né? Então, em alguns casos, a gente pode omitir os pronomes relativos, né? Não precisa necessariamente estar lá o that, who e o which. A gente consegue omitir isso da frase. Vamos ver ali alguns exemplos. Have you found the information that you were looking for? Então, esse that aí no meio, eu posso tirar ele dali também sem perder perder sentido da frase, né, de informação e também gramatical. Have you found the information you were looking for? Have you found the information that you were looking for? Então, as duas formas vão estar correto, ok? O próximo exemplo. The t-shirt, which I bought recently, shrank after the first wash. The t-shirt I bought recently shrank after the first wash. Então, aí também é um outro caso que a gente pode omitir ali o pronome relativo. Quando o pronome relativo se referir ao objeto da oração, ele pode ser omitido,
Mas se ele se referir ao sujeito e se for seguido de um verbo, aí ele não pode ser omitido. Nesse caso, não. Vamos ver ali a comparação ali desses dois casos. The woman I saw this morning is the head chef. The woman who arrived early is the head chef. Então ali tem the woman I saw this morning is a head chef. Então aqui depois do sujeito, the woman, vem aqui o I. Não é um verbo. Então aqui eu posso colocar o that aqui. The woman that I saw this morning is the head chef. Ah, mas aqui eu posso omitir, porque depois do sujeito vem o I. Não é um verbo. Na frase, diferente da frase abaixo. The woman who arrived early is the head chef. Então vamos lá. Sujeito, the woman. E aqui na sequência vem o verbo arrived. Então aqui eu não posso eliminar esse pronome who. The woman arrived. Está errado. The woman who arrived. Ok. Nesse caso aqui eu não posso omitir o pronome. Tá? Se aqui não fosse um verbo, fosse igual aqui o I, tivesse, sei lá, he, she, né, ou qualquer outro pronome, a gente poderia omitir, né? Mas nessa segunda frase não é o caso. Aqui tem um verbo. Então, eu não posso omitir esse pronome relativo. No primeiro caso, então, podemos omitir o who, pois ele se refere ao objeto do verbo. No caso, to see. E o sujeito é I. I saw a woman. Ok? Né? Então, aqui eu posso tirar aqui aquele... podemos omitir o pronome. No segundo caso, who vem seguido de verbo, pois se refere ao sujeito the woman e não com I, como na primeira frase. Nesse caso, não podemos omiti-lo. The woman who arrived. Né? Aquilo que eu estava falando. Então, quais desses pronomes relativos podem ser omitidos? Aqui é um pequeno exercício. Vamos ver. The man who was charged with the crime is in prison. The students who finished the test early could leave. That is the woman who I wanted to speak to. Have you seen the car that I've just bought? Has she found the glasses that she'd lost? Então, aí, quais desses pronomes podem ser omitidos? The man who was charged with the crime in prison. Olha lá. Who, que vem depois aqui, é um verbo. The students who finished the test. Who, aqui está o pronome. Na sequência vem finished. That is the woman who I wanted to speak. Então, aqui está o pronome who. E na sequência vem o I. Have you seen the car that I've just bought? Tá aqui, ó, that. E na sequência vem o quê? É um verbo. Tá aqui, ó, I've. Has she found the glasses that she lost? Então, aqui tá o that. O que vem depois? É verbo. Tem aqui, ó, she'd. Ó, então, esses que estão entre parênteses podem ser omitidos, porque depois do pronome não vem o verbo. Né? Então, lembra que a gente não pode omitir o pronome quando na sequência vem um verbo. Né? Quando vem outro sujeito, então eu não preciso colocar aqui esse pronome, eu posso omiti-lo. Então, nesses dois casos aqui eu não posso omitir, porque depois do pronome vem um verbo. Who was, who finished. Nesse caso aqui, ó, that is the woman I wanted to speak to. Have you seen the car I've just bought? Has she found the glasses she'd lost? Então, esses três aqui eu posso omitir sem nenhum problema. Agora que tem algumas expressões, né? Então, all of, most of, half of, none of, some of, any of, e etc. Então, essas expressões traduzem, respectivamente, como a maioria dos, todos, metade, nenhum dos, algum dos, qualquer um dos, né? Variando ali com relação a gênero e número, conforme for necessário. Então, ali tem exemplos. We were given a lot of information, most of which was useless. Então, we were given a lot of information, most of which was useless. Então, aqui tem uma expressão, most of, que significa a maioria. Né? Most of, a maioria das.
There were a lot of people at the party, only a few of whom I had been introduced to. There were a lot of people at the party, only a few of whom I had been introduced. Então, aqui esse algumas, né? A few of, algumas, né? Que aqui são expressões. Podemos ainda usar um pronome relativo which para fazer referência a uma frase inteira e não apenas a um substantivo ou pronome anterior. Vamos ver. Christian doesn't have a phone, which makes it difficult to find him. Christian doesn't have a phone, which makes it difficult to find him. Então, nessa frase, o which refere à frase inteira que vem antes. Christian doesn't have a phone. Né? Então, ali a frase inteira, eu posso me referir só com o pronome which, né? Que é o fato de não ter o telefone, o que torna difícil aí de encontrá-lo. Então, assim, a gente viu que é um assunto um pouco denso, né? Tem que ter aí um domínio do idioma, mas com prática e paciência, estudo, né? A gente consegue pegar aí tudo que está sendo falado, ok? Tem exercício lá no plural e qualquer dúvida é só me chamar. Bye bye, class. Thank you.